dia, boa tarde, boa noite, meu povo, tudo bom? Vocês provavelmente estão estranhando o que tá acontecendo aqui. Hoje era pra sair o episódio 4 de Mortiganto RPG, só que isso não vai acontecer. Basicamente, eu tive um problema muito grande com os episódios do RPG e alguns dos episódios foram perdidos. O 4 é um deles, na verdade foi o primeiro deles. E esse era um dos motivos pelo qual eu tava demorando tanto pra postar todos os episódios. Porque, afinal de contas, ficava um pouco difícil, mas eu tentei, tipo, eu tentei me comunicar com a Twitch, tentar pegar os VODs que eu não consegui baixar, alguns foram, alguns realmente, tipo, foram corrompidos ou coisa desse tipo, mas o caso do 4 é que eu realmente não consegui baixar a tempo, então acabou que eu não tô com o episódio 4, mas o que vai acontecer com esses episódios que foram perdidos, que se eu não me engano são no máximo uns 3, eu vou vir aqui e eu vou fazer um vídeo conversando com vocês, explicando e basicamente o que aconteceu, mas não tem muito problema também, porque no início do próximo episódio, do episódio 5, eu também faço um resumo sobre o que aconteceu antes. Mas vamos lá, episódio 4, Mortiganto RPG. O nome do episódio era 2.16.09. A volta do Mordekaiser no jogo, certo? O jogador do Mordekaiser não tinha aparecido nas últimas sessões, e então, com a volta dele, a gente inicia essa mesa, a gente inicia essa sessão fazendo com que o Mordekaiser voltasse ativa dentro da história. O Mordekaiser ficou dormindo na Casa da Revolução enquanto os outros jogadores foram para a taverna do Odlanar buscar informações da pessoa que eles deveriam encontrar. Logo, a gente inicia a sessão, o Mordekaiser está dormindo e ele tem um pesadelo, ou na verdade um sonho sobre o que aconteceu com ele no passado. Ele consegue se lembrar de tudo. Ele se lembra que quando ele era pequeno, ele morava em Tuchanka e junto com a família dele, com a mãe dele, ele foi preso em Shadowwick, o campo de concentração dos orcs, e lá ele foi torturado, a mãe dele viu a mãe dele morrer e o Zaha fez uma marca de esquecimento dele. Então, quando eles matam o Zaha, o Mordekaiser se lembra de tudo. E ele também lembra que o motivo pelo qual ele ainda está vivo e ele ter sido extraviado para Tuchanka é que o pai dele trabalha para Tormungandr. O pai dele humano, no caso. Logo, após isso, Mordekaiser levanta, ele pergunta na Casa da Revolução onde estão os amigos dele, e ele se dirige para a taverna do Odlanar. E mais uma vez eu pergunto se ele como jogador, ou ele como personagem, vai seguir reto pra taverna, em vez de fazer aquele caminho clássico que eles sempre pedem pra fazer, para que distraiam aqueles que estão procurando onde se localiza a Casa da Revolução, e ele disse que segue reto. Ao seguir reto, ele chega na taverna mais rápido, mas deixa os seus rastros claros para quem o estivesse procurando, basicamente. Chegando na taverna, o Calibur decide ir pra Casa da Revolução, o Otávio também faltou nesse dia. Eu perguntei pra ele o que ele queria que o Calibur fizesse. Ele falou que queria que o Calibur fosse pra Casa da Revolução. Então ele vai pra Casa da Revolução e os três, Mordekaiser, Luffy e Moglo, ficam na taverna do Odlanar e começam a pesquisar sobre informações. Ao chegar na taverna, o Mordekaiser percebe a presença de um ser que ele conhece, o Jorgense, um mercenário muito famoso em Mortiganto. Ele já trabalhou para o Jorgense, assim como o Luffy. Aliás, a última missão dele, a missão na qual ele foi preso em Palavin, era exatamente para o Jorgense. Em pouco tempo, o Jorgense entra em contato com os dois e começa a conversar na mesa. O Jorgense é um ser completamente desagradável e é também um transmorfo, ele consegue se transformar em outras pessoas e os jogadores vão percebendo isso ao decorrer da sessão. O Jorgense oferece para eles uma missão. A missão de buscar o tesouro de Tuchanka, o famoso tesouro de Tuchanka. Os jogadores não sabem exatamente o que é isso, mas o Jorgense explica que o tesouro é basicamente uma lenda de Tuchanka, onde dizem que toda uma caverna de mineração foi abandonada com pilhas e pilhas de ouro dentro dela, por algum motivo obscuro. Os jogadores conversam entre si e decidem, depois que o Jorgense sai da mesa, os jogadores conversam entre si e decidem que talvez valha a pena se aventurar naquela missão. Então eles começam a buscar informação. O Luffy sai da taverna e vai conversar com o Ruban sobre o tesouro de Tuchanka, paga umas moedas para ele e o Ruban explica que algumas pessoas que estão até dentro daquele bar já trabalharam dentro daquela mina, inclusive o velho louco e aquele bêbado do balcão. E eles, por algum motivo, desandaram depois de tudo que aconteceu. E o Tairulho, aquele velho que ficou bebendo enquanto eles lutavam contra o Zaha, também
sabia algo sobre o tesouro de Tuchanka. Seguindo pra dentro, o Luffy, junto do Moglo e do Mordekaiser, decidem por vez que vão se aventurar, que vão atrás do tesouro e vão conversar com o Jorgense, explicando pra ele que eles aceitaram a missão. O Jorgense, dentro daquele bar, tinha todos os mercies do Jorgense, então ele estava cercado por seus aliados, e os jogadores até pensaram em tentar atacar ele, mas o Luffy, em um determinado momento, crava uma faca na mesa, ameaçando o Jorgense, e quase todo o bar levanta naquele instante. Beleza, eles aceitam a missão, conversam com o Jorgense sobre o prêmio, e depois de estabelecerem tudo, eles vão conversar com o Tairulho. Ao tentar conquistar o Tairulho e fazer perguntas pra ele, o Moglo, que já estava um pouco alterado, acaba estragando tudo, e o Tairulho não quer mais se comunicar com os jogadores. Depois disso ter acontecido, o Tairulho se levanta, vai no balcão pegar uma bebida, o Mordekaiser bate no Moglo e pra tentar deixar ele um pouco mais sóbrio, o que acaba não dando muito certo. E o Luffy ainda insiste no Tairulho, só que o Tairulho diz pra ele que não tem jeito, ele não vai mais conversar com os garotos. Então o Luffy segue, volta pra mesa dele, e ao se sentar na mesa, entra um bardo elfo e começa a cantar uma música especificamente pra mesa deles, que se chama Os Contos de Mortiganto. É uma música que a gente produziu para que contasse entre as entrelinhas o grande plot de Mortiganto, o RPG. Os jogadores, nisso o Luffy, o João, que entra mais tarde como jogador nessa mesa, ele cantou a música, a gente produziu juntos, foi muito legal. Os jogadores ouvem atentamente, os personagens se perdem dentro do mundo, eles se sentem um pouco atordoados, eles se sentem que não fazem mais parte daquele lugar. Então, sem perceber, quem eles estavam procurando, a pessoa com os olhos diferentes, a águia de sangue, entra no local, senta na mesa com eles e diz que eles finalmente encontraram o que eles estavam procurando. Então, acaba a sessão. E a gente inicia na próxima mesa, que o episódio tá completo, a próxima sessão com a águia de sangue, com todos os jogadores, com todo mundo junto. Me perdoem realmente por ter perdido esse episódio, foi um episódio muito legal e é um puta vacilo, porque é um puta trampo pra mim, é um puta trampo pros jogadores e a gente se diverte muito fazendo, então a gente queria muito ter isso completo, infelizmente eu não consegui. A próxima mesa, que o 2096, não vai acontecer isso de perder episódios, eu garanto pra vocês, e acompanhem Mortiganto, porque daqui pra frente tudo fica muito legal, tá bom? Obrigado pela presença até aqui, obrigado por terem acompanhado esse vídeo. Não esqueçam de deixar o seu like, de compartilhar essa mesa de RPG com os amigos, de mostrar pra eles essa história e de comentar aqui embaixo o que você tá achando de Mortiganto. Comenta pra mim, a gente quer saber, tá bom? Obrigado, até mais. Depois que sair esse episódio, eu já vou upar o episódio 5 pra que a gente tenha todos os episódios até Rio 2096 começar. Começa mês que vem, acho que eu já falei isso, mas muito obrigado, até mais. E é isso. Valeu.